Neste momento, meu Pai, eu te peço que o Senhor desça, Senhor, sobre a tua filha, a tua serva, toda a sabedoria do céu, para nos ensinar, meu Pai, essa lição de número 5, meu Pai, a sutileza de Satanás contra a igreja. E eu tenho certeza que a tua graça, a tua misericórdia está sobre a vida da tua filha, da tua serva, e o nome do Senhor será glorificado. Neste momento eu entrego ela em tuas mãos, crendo que o Senhor vai falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. E as palmas que louvam o nome do Senhor, e a palavra pastora Thaís, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Pode tomar teu assento, irmãos. Glória a Deus. Hoje a lição vai ser breve, rápida. Deus é fiel. Irmãos, deixa eu só explicar algo aqui sobre os irmãos que têm a oportunidade de estar louvando a harpa. Quando eu coloco lá para os irmãos 3 números de harpa, amém? Então os irmãos têm que ensaiar os louvores, são 3 harpas, né? Ensaia ali os 3 louvores, porque não tem uma sequência determinada. Então, não tem uma sequência pré-determinada, né? Eu não coloco lá, o número tal é do Romualdo, o número tal é da irmã Júlia, né? Eu não coloco assim, para não acontecer igual aconteceu hoje, tá bom? Amém, irmãos? Tá? Amém, porque a gente sempre é o errado, né? Não é assim? O pastor sempre é o errado. Então, tem que saber louvar a harpa, não importa qual o número. Tá bom? Tem que saber louvar a harpa. Se comunica, mas a Júlia não está aqui hoje. Aí aconteceu uma confusão, né? Aí a irmã louvou 2 vezes o mesmo louvor. Não pode. Tá bom, irmãos? É para o bem do bom andamento aqui. Amém? Mas não vai ser isso o impedimento. Vamos fazer o que tem que fazer. Isso aí é de menos. Vamos para a lição 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Jesus é bom. Glória a Deus. Quem viu aquele vídeo do Bom Samaritano, que está dando a maior polêmica lá, que o pastor mandou... que o pastor mandou, a levita pediu para a igreja ficar em pé. Vamos falar um pouquinho disso, né? Que os irmãos perguntou para mim a minha opinião, e aqui quase acabou de acontecer a mesma coisa aqui, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Irmãos, está na internet um vídeo, e os irmãos têm bastante dúvida, me perguntaram, os irmãos mandaram o link lá e perguntaram, né? Perguntando para mim qual era a minha opinião. Eu fico muito feliz dos irmãos perguntar, porque é sinal que os irmãos se importam com o que eu falo, né? Significa que aquilo que eu digo tem peso na vida dos irmãos. Então, o que aconteceu? Era uma vigília que começa à meia-noite, e o pastor de lá é um pastor muito respeitado, faz um trabalho de caridade, ele tem uma clínica de recuperação. E, pastor, se eu não me engano, como que é o nome daquele pastor? Esqueci agora, irmão. Tá, ele é muito querido, um pastor muito querido, muito trabalhador na obra. E ele dá oportunidade para várias cantoras e cantor que estão começando, que não tem mídia, que não tem fama. E são vários que se apresentam na noite. Aí depois tem a pregação principal. E a maioria daqueles cantores são tudo ex-viciados, que já foram da clínica dele, né? da chácara que ele cuida, que ele administra. É um trabalho muito bonito. Aí justo naquele dia, que foi a última que teve agora, a moça... ela olhou para a igreja lotada e falou para os irmãos, fique em pé e vamos louvar o Senhor. Aí o pastor saiu da cadeira dele, ligou o microfone, veio do lado dela e disse, não vai ficar em pé, pode sentar. E aí o pessoal copiou, né, só aquele pedacinho ali, jogar na internet e virou a maior polêmica, né? Então, irmãos, o que eu respondi para quem me perguntou? O pastor da igreja, ele tem um olhar diferente do membro que está sentado na cadeira. Então, o momento que o pastor pediu, não, ele se justificou. Ele falou, por quê? Toda cantor, toda oportunidade que subir aqui hoje, pedir para a igreja se levantar, o que vai virar isso aqui? Por quê? Ele entende que são várias oportunidades. E o culto já começa à meia-noite, né?
Então, na visão dele, que é o pastor daquele povo lá, ele achou que estava errado ficar, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Então, ele tirou o microfone e falou, não, senta, Deus vai abençoar do mesmo jeito, né? Não foi assim o vídeo? Quem viu sabe, né? Pastor, é errado? Não, não é errado. Ele é o pastor da igreja. E quem sente a dor da igreja? É o pastor da igreja, né? Só que, ao mesmo tempo, ele poderia ter esperado ela terminar de cantar e ter falado com a igreja, ó, o próximo louvor não chama mais para ficar em pé. Mas isso é uma decisão que só ele podia tomar, né, irmãos? Só ele podia tomar. Então, não está errado, mas ele poderia também ter agido de outra forma. Mas cabe a ele, que viveu a situação, saber o que for melhor naquele momento. Os irmãos conseguem explicar para os irmãos? Amém? Então, vamos entrar na situação aqui. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, irmãos, estiver acontecendo por aí, pode sim mandar. Pergunta, né? Eu fiquei feliz. A irmã que mandou lá para mim, eu fiquei feliz. Eu falei, graças a Deus, né? Está tirando a dúvida, né? Está ouvindo o que a gente está ensinando, isso é muito bom. Porque lá na internet todo mundo mete a lenha, né, irmão? Está errado, isso não se faz, está humilhando, que a palavra do século agora é humilhação. Uma liberdade onde todo mundo pode fazer o que quer, do jeito que quer, quando você corrige é humilhação, né? Então lá na internet está assim, humilhada a cantora pelo pastor. Não, não é nada disso, né? Depois até ela fez um vídeo, colocou um vídeo pequeno, falando que ama o pastor, que respeita ele, que não ficou bravo com ele. Então, a gente tem que sempre estar entendendo que quem está no púlpito tem outro olhar de quem está na nave da igreja. Amém? Vamos lá. Uma lição muito importante é a lição de número 5. Apesar de, até comentei com o pastor Jefferson, eu disse, pastor, essa lição vai ser rápida, e eu vou precisar que o pastor me ajude com a leitura ali dos versículos, né? Porque é uma lição bem teológica, irmãos. Não é uma lição que eu consigo trazer para trabalhar o cotidiano nosso, da igreja aqui, tá bom? Não é uma lição que eu consiga trazer para dentro da igreja, assim, trabalhar os membros, trabalhar no individual, porque é uma lição bem prática, bem teológica, então é mais uma leitura e algo ali explicado, por isso que vai ser rápido. Então, vamos começar com a leitura da introdução. Vamos ler a introdução juntos? Está escrito assim. Nessa lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos, porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas 2 últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam e desdenham dela. Isso conclui os materialistas e os ateístas. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, vamos ler lá em 2 Coríntios, eu vou fazer essa leitura, para eu começar aqui a conversar com os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, em 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, no verso 4,
Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos falar sobre isso? Para eu introduzir a lição, você note que em 2ª carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 4, no verso 4, quando o versículo começa, o verso começa, está escrito assim: nos quais o Deus, esse Deus está com D minúsculo, olha aí na tua Bíblia, está com D maiúsculo ou minúsculo? Sabe por que está com D minúsculo? Isso aqui é importante, porque é um Deus deste mundo, um Deus falso, é um Deus pequeno, um Deus mentiroso, então é um Deus com D minúsculo. Nunca se escreva Deus com D minúsculo, porque quando você escreve Deus com D minúsculo, você está dizendo que é um Deus, um pseudo-Deus, é um Deus falso. Por exemplo, quando eu vou falar de um Deus feito de barro, vamos trazer aqui um São Jorge. Quem conhece o São Jorge? Erga a mão. Vocês já viram São Jorge? É aquele da flecha, né? Que dizem que mora na lua. Quem já ouviu isso? Dizem que ele é o guardião da lua e mata o dragão e tal. Então, quando você vai escrever São Jorge, você vai colocar com D minúsculo, porque é um Deus fictício. Nós entendemos que é um Deus falso. Sim ou não? Só que quando eu estou falando Deus de Israel, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, o Eterno. Então nós vamos escrever com Deus, com D maiúsculo. D maiúsculo. Por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro. Entende? Então podemos e devemos tomar cuidado com essas letrinhas, D maiúsculo, D minúsculo. Quem é o Deus deste século? Que Paulo está se retratando aqui, está dizendo aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. É Satanás. Satanás é o Deus desse mundo. Várias passagens da Bíblia você vai encontrar os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, dizendo: esse século, o Deus deste século, Satanás, o Deus deste mundo, né? O mundo jaz no maligno, e por outros tantos versículos que poderíamos trazer aqui. Então Paulo está dizendo bem claro: o Deus deste século, Satanás, é que comanda esse século, que comanda essa terra. Cegou o entendimento dos incrédulos. Ele tem poder para cegar o entendimento, mas a Bíblia deixa bem claro que esses cegos são os Pode responder sem medo. São os Por que os incrédulos são cegos? Porque eles não acreditam na glória de Deus. Eles não acreditam em Jesus ressurreto, ressuscitado. Eles não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não acreditam no poder manifestado na cruz do Calvário. Eles não acreditam que o Senhor criou o homem segundo sua imagem e semelhança. Então, Satanás age, trabalha desde o início, desde a queda do homem, desde lá da serpente. Satanás vem trabalhando para fazer com que a humanidade decaia cada dia mais e mais. Sabe por que Satanás faz isso, irmãos? Porque ele não pode voltar no céu. Ele foi expulso do jardim do Éden, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, lá no início, na batalha inicial, quando ele se rebela a Deus, quando ele não quer obedecer a Deus, quando a Bíblia diz que ele olha para o trono de Deus e ele planeja no coração dele. Ele planeja: eu quero um trono acima do de Deus. Então ele não queria só o trono de Deus, ele queria algo maior. Consegue entender isso? E desde aquele instante, a intenção, o plano maior é destruir a humanidade. Por que destruir a humanidade? O homem pecou, Deus perdoou.
Eva e Adão pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas o plano de Deus ainda manifesta sobre a humanidade. Nós podemos dizer sem medo, e já já nós vamos aprender isso, que a humanidade é a coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. E Satanás, ele não fica feliz com isso. Você está entendendo por que ele odeia a humanidade? Por que ele inveja o perdão de Deus para com a humanidade? Então ele trabalha, nós já sabemos disso, porque há pouco tempo nós aprendemos isso. Numa pregação aqui no domingo, nós aprendemos como que Satanás trabalha. Ele trabalha onde tem as brechas. E ele, no verso 4, aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, fica bem claro. O Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento, cauterizou a mente, passou uma cauterização na mente, tirou a visão dos incrédulos. Para quê? Para que não se resplandeça a luz do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus na terra, irmão. O Evangelho é a libertação. O que significa a palavra Evangelho? Evangelho no original significa boas novas. E como que um homem que é incrédulo, que tem a mente cauterizada, que é uma pessoa sem sabedoria no sentido de conhecer a verdade, como que ela é liberta? Conhecendo o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a luz que resplandece na humanidade. Essa boa nova fala de Cristo ressurreto. Vamos falar aqui, um exemplo bem simples. Quem lembra de um homem chamado Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele era um assassino de crente. Irmão, um assassino de crente. Só que ele amava a Deus. Ele amava a Deus. Ele era judeu. E ele não acreditava em Cristo como Messias. Ele achava que Cristo era um blasfemador. Por quê? Porque ele era ruim? Não, porque ele amava a Deus. E por ele amar a Deus, amar as leis de Moisés, amar a tradição dele, ele acredita que aquele grupo de pessoas que seguiam a Cristo eram mentirosos. Até porque ele nunca tinha ouvido falar de uma forma tão simples, de um Deus tão simples. Lembra que os judeus, eles eram todos religiosos, cerimoniosos. Eles eram cheios de impedimentos para chegar a Deus. Eles não eram simples, eles eram criadores de obstáculo, de ritos, de ritualismo. Então Paulo, ele vê aquele impedimento, ele vê aquele grupo tão simples, de pessoas vivendo de uma maneira tão simples, adorando Jesus, dizendo que Jesus ressuscitou. O que Paulo faz? Começa a matar os cristãos. Só que a Bíblia vai dizer, isso está lá em Atos, depois vocês vão ler em casa, lá no comecinho de Atos dos Apóstolos. Vocês vão compreender comigo que Jesus aparece para Paulo quando ele estava em cima de um cavalo e indo para mais uma missão de morte. Ele ia matar mais cristão. E essa luz do Evangelho, que é Cristo, o poder de Deus na terra, se manifesta para Saulo de Tarso. E Saulo tem uma visão de uma luz poderosa. E ele cai do cavalo, literalmente. Ele é derrubado do cavalo. E ele cai com os olhos no chão. A Bíblia vai dizer que ele fica cego por 3 dias. Isso aqui está tipificando o que Paulo está escrevendo, porque ele está usando uma figura de linguagem que ele conhece. Ele está querendo dizer, quando eu era instrumento do diabo para matar crente, eu era cego. Mas a luz do Evangelho resplandeceu sobre a minha vida, e agora eu entendo como que Satanás trabalha. Não foi à toa que Deus, através de Jesus, permitiu Paulo ficar cego durante alguns dias, meus irmãos.
Agora Paulo tem autoridade para escrever esse verso 4 que a gente está comentando. E ele está dizendo: o Deus deste século cegou os olhos e o entendimento dos incrédulos. Incrédulo no quê? Na obra de Jesus na cruz. Na obra de Jesus na cruz. Por quê? Cegando a mente e o olhar para o espiritual do Evangelho, para o poder de Deus, que é o Evangelho, Satanás domina a vida dessa pessoa. E Paulo entende muito bem o que ele está escrevendo. Que coisa linda é quando a gente é liberto e entende como que Deus trabalha. Isso é maravilhoso. Então, irmãos, a estratégia do diabo, desde o começo da história, desde quando ele foi expulso do céu, é cegar a humanidade. Ele não pode te matar, por isso que ele coloca a incredulidade na tua vida. Ele não pode te matar. Lembra de Jó? Ele pediu a alma de Jó para Deus e Deus falou assim: pode tocar em tudo, menos na alma. Jó perdeu tudo, mas ainda ficou lá, né, nos cacos, cheio de feridas, se coçando. Então o diabo sabe que Deus pode até liberar ele para tocar na humanidade, na área financeira, na saúde, em tantos outros assuntos, casamento, financeiro. Só que ele sabe que na alma ele não tem poder para tocar. Então o que ele faz? Vamos cegar, vamos colocar incredulidade, vamos colocar insubmissão, vamos colocar toda a sorte de desobediência, né? E qual que é o plano dele com tudo isso? Derrubar a humanidade. Você consegue entender isso? Sim ou não? Tem muito irmão dormindo já, irmãos. Não dorme, não. Se for para dormir, ficava em casa, irmão. Se você dormir aí, eu vou chamar teu nome. Falar: irmão, o senhor está dormindo. Acorda. Então, irmãos, o materialismo e o ateísmo é dois de tantos ardis a mais que Satanás usa para derrubar o homem, para cegar o homem. Já que eu não posso derrubar, já que eu não posso matar, o que eu vou fazer então? Eu vou deixar cego. Vou deixar espiritualmente cego, incrédulo. Não acredita em nada, né? E tem muito crente dentro da igreja, irmão, como foi pregado aqui sábado no Congresso de Varão. Muitas pessoas dentro da igreja, mas ainda está apegado a coisas que não provêm do Evangelho, da boa nova, da boa notícia. Tem muita gente no nosso meio que é fácil fazer todo um rito, né? Qual que é o rito? Vem para a igreja, senta no banco, vem na terça, vem na quinta, vem no domingo, vem na sexta-feira. É fácil obedecer o rito que o homem coloca. Mas quando se trata de conhecer verdadeiramente Jesus de uma maneira simples, tem dificuldade. Tá entendendo, irmão? Tem dificuldade. Porque é mais fácil a gente cumprir rito do que a gente obedecer a palavra, que é sacrifício, que é renúncia, que é obediência. Então, qual que é o intuito de Satanás? Através do ateísmo e do materialismo, cegar o homem, para que você não conheça a verdadeira graça de Cristo na cruz do Calvário. Quem tem revista, abre aí na primeira página, por gentileza. Qual que é o desenho que está aí? Se você não tem revista, olha a revista do teu irmão que está do teu lado. Na lição de número 5. Dá uma olhadinha aí. Estica o pescoço aí para quem está do teu lado. Não tem um homem vendado? Sim ou não? Então, esse homem está andando, mas ele está com o olho tampado. É isso aqui que eu estou explicando para vocês. É isso aqui, a astúcia do diabo. Tem revista, irmã? Para a senhora ver? Viu a figura? Então, esse aqui é a astúcia do diabo. Está o cara lá, né? O varão aqui, está desenhado um varão, mas aqui é uma pessoa, não tem o sexo, né? Pode ser homem, mulher, criança, idoso. Está caminhando, achando que está caminhando, mas está cego, está com o olhar tampado. Isso aqui é o plano do diabo para a nossa vida. Quantas vezes eu e você achou que estava 100% na razão? Tem pessoa até que briga com a outra, né? Briga com o outro. Eu estou certo, é desse jeito, assim não se faz. Né? E mal ela sabe que está cego.
está cego, né? Uma pessoa que não tem espiritualidade, irmão, que leva uma vida daquele jeito, dominada pelo diabo, pela carne, ela vai ter autoridade para guiar alguém? Não vai, irmão. Não tem autoridade para guiar alguém. Por isso que a gente tem que estar na presença de Deus, né? Com o coração e nossas crenças na cruz de Deus, na cruz do altar, na cruz de Jesus e no evangelho da glória de Cristo. Porque Jesus é Deus revelado na terra. Você consegue entender isso? Jesus é Deus revelado na terra. E quando você entende que Deus andou entre nós, irmão, nenhuma corrente te prende. Você consegue entender isso? Então, que hoje a nossa oração seja para que essas vendas caiam de nossos olhos, em nome de Jesus. Vamos lá. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo. Materialismo é uma doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material. Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, os materialistas, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossível de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, em Hebreus 1:1. Vamos ler, pastor, essa referência? Já volto aí. É rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Vamos ler Hebreus 1:1, eu já venho fazer o comentário. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Amém. Vamos lá. Vai marcando, irmãos. Vai marcando. Deus se revela à humanidade. O pastor acabou de ler. O pastor disse que Deus se revela ao homem, à humanidade, aos profetas. Então Deus, se a Bíblia está dizendo que Deus se revela, é sinal que Deus existe. Sim ou não? Se a Bíblia está dizendo que Deus se revela, ponto final. Qual a dúvida? Não é verdade? Então, qual que é a doutrina de uma pessoa do materialismo? O materialismo é uma doutrina. O que é a doutrina? Um ensino. É um ensino. Doutrina é um ensino. É uma linha é um segmento, né? E os ateístas, os materialistas, eles acreditam só na matéria. O que é a matéria, pastora? Essa matéria aqui, irmã, é o mundo visual. É aquilo que eu posso ver e eu posso tocar. Entende? Então, as pessoas que vivem na doutrina do materialismo, elas são aquelas pessoas que só acreditam no que ela vê. Elas só acreditam no que ela toca. É por isso que muitas pessoas acreditam no santo de barro, no santo de madeira, porque ela pode tocar, ela pode ver. O nosso Deus não pode se ver. Você vê Deus? Você consegue ver Deus? Você sente Ele? Não, sentir nós sentimos pela fé, né? É pela fé também. Então, você consegue pegar Deus, consegue pegar Deus palpável, assim, igual eu pego esse microfone? Sim ou não? Não. E os materialistas, o que eles acreditam? Eu acredito no que eu vejo e no que eu pego.
Você consegue entender isso? Por que tem muitos que adoram um Jesus sanguentado, com uma coroa de espinho, que está ainda pregado numa cruz? Quantos templos religiosos você já entrou na tua vida e você deu de cara com uma cruz enorme e um Jesus lá amarrado lá na cruz, com cara de perdedor? Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, agora eu acredito, né? Porque é quase real, né? É umas imagens quase real. Porque é mais fácil você acreditar naquilo que você vê, naquilo que você toca, sim ou não? Do que aquilo que você não vê. Então essa é a doutrina do materialismo, de uma forma simples. Os materialistas, eles negam a realidade do mundo espiritual. Sabe por quê? Porque eles não podem tocar, não podem ver. E conforme foi dito, o próprio Satanás cegou o entendimento deles. O materialista entende que por não haver outra realidade além da material, a religião é desnecessária. Então eu não acredito em Deus, eu não toco em Deus, eu não sinto Deus, eu não vejo Deus. Então isso automaticamente significa que o mundo espiritual não existe. Acredito só no que eu vejo. Então, eu acredito no dinheiro, né? A minha religião é o dinheiro. Por quê? Porque eu consigo ver, consigo desfrutar, consigo tocar. E assim, tantas outras maneiras de ser materialista. Pessoas que acreditam só em bens. Você vê esses artistas por aí, irmãos, né? Que dá vida, entrega a alma ao diabo para ter sucesso. Nós temos uma jovem cantora na nação brasileira chamada Anitta, que faz muito sucesso entre as pessoas do mundo, né? E ela, quem acompanha ali uma notícia ou outra que sai, não necessariamente segue ela nas redes sociais, mas sempre sai notícia, ela deita no terreiro de Umbanda. Ela serve a pombagira. Então, quando ela quer um sucesso muito grande, ela vai lá, né, faz um pacto, oferece aquela música, aquele hit que ela está lançando. Quando estoura, ela volta para o terreiro e deita ali o santo. O que é deitar o santo? Ela fica ali 7 dias, parece, né, trancada ali, servindo a pombagira. Porque é mais fácil acreditar naquilo que eu. O Deus desse mundo cegou. Cega. O Deus desse mundo, ele rouba a glória de Deus. Ele tenta roubar a glória de Deus, porque ele não consegue, irmão. Ele não consegue, mas ele tenta. E de outras tantas formas nós poderíamos trazer aqui o materialismo, né? Tantas outras formas, né? O materialismo nada mais é do que uma idolatria naquilo que eu posso pegar. Se eu pudesse falar para vocês o que é o materialismo com as minhas palavras, Thaisa falando, eu falaria exatamente assim, irmãos, o materialismo é a idolatria daquilo que a terra me proporciona, daquilo que eu vejo. Então eu vivo em adoração àquilo, eu vivo para adorar aquilo. É marido, é filho, é dinheiro, é posses, que mais? Pode falar, me ajuda. Fala, irmãos. Vocês têm um exemplo aí? Roupa, sapato, que mais? Joias, fama, carro, que mais? Um pastor, uma pastora. Que mais, irmãos? Sejam criativos, por favor. Que mais? Meia? Não. Amém. Então, irmão, é muito mais sério do que isso, o materialismo. Porque as pessoas que são materialistas, elas são incrédulas. Então, uma pessoa incrédula, ela não acredita em Deus.
Alguém que, de repente, acaba idolatrando um pastor, uma pastora, mas, querendo ou não, está acreditando no Deus que aquela pessoa está pregando. Né? É pecado, claro que é. Mas acredita ainda em Deus. O materialismo vai muito mais a fundo que isso, porque a pessoa ela é incrédula. Ela não acredita em Deus. Entende? Ela acredita nessa cadeira, mas ela não acredita em Deus. É isso que a lição está querendo dizer. Vocês conseguem compreender isso? Então, é muito mais fundo, muito mais profundo, porque o materialismo, ele rouba a glória de Deus. Né? Ele rouba a crença, ele cega a crença. Ele tira a fé da pessoa, a pessoa não consegue ter fé. Não é que 1 minuto ela está sem fé, porque isso acontece. Às vezes, numa prova, uma luta, a sua fé se abala. Muitos de nós já passou por isso. Em algum momento você fala assim, mas será que Deus me deixou? Será que Deus me abandonou? O materialista não, ele não cogita Deus em nenhum momento, entende? Ele não, para Deus, para ele na razão dele, não tem espaço para Deus. Consegue entender isso? Vamos à frente. O ateísmo, de uma forma bem simples, é a doutrina que nega a existência de Deus. É por isso que a lição está ensinando que eles andam de mão dada, o materialismo e o ateísmo, porque se resume quase na mesma coisa, né? O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Sobretudo, a de um Deus pessoal. Vamos ler isso aqui, pastor? Vai preparando para nós. De um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Vamos ler? Gênesis, abre a tua Bíblia. 12, 1 ao 3. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 3, diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Deus falando. Deus está falando com Abraão. Quem está falando com Abraão? Deus. Se Deus fala, é porque Deus existe. Entende isso? Se Deus fala, é porque Deus existe. Então, Deus é um ser pessoal. É isso que ele está falando com Abraão. É isso que o pastor leu agora. Está Abraão recebendo uma palavra de Deus. Deus é um ser relacional. Em outros versículos, se você for ler, eu gostaria que você leia. Toda a história de Abraão, nessa sequência de capítulos que você acabou de ler agora, você vai ver que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. O que é um amigo? Vem comigo. Amigo é alguém que você se relaciona. Então, é isso que Deus é. Ele é relacionável. E o ateísta, ele não acredita nesse Deus pessoal. Não é um Deus distante. É um Deus pessoal. Clama a mim e eu responder-te-ei. Não é assim que a Bíblia diz? Quem que vai responder se eu clamar? Deus. Por que Deus vai responder? Porque Ele gostaria de se relacionar conosco. Lá em Gênesis, antes da queda, antes de Adão e Eva caírem no pecado, a Bíblia vai dizer que Deus passeava no jardim. Você tem noção do que é isso? Você conseguiu entender isso? Que a vontade de Deus para nós é passear conosco no jardim? Você consegue entender essa profundidade da fé? Da fé que a gente diz que pratica? Uma fé que a gente enche a boca, a gente cumpre rito no templo. Em nome de Deus, mas esse Deus que a gente cumpre rito.
Ele quer relacionar conosco. Ele quer ser seu melhor amigo. É um Deus que está acessível. Aí a Bíblia diz que Deus, todo final de tarde, passeava, irmão, com Adão. Descia no jardim, vinha até o jardim e passeava com Adão. Adão aqui significa homem. Você tem noção do que é isso? E esse Deus, quando Jesus morre na cruz, ele está ligado de novo. A cruz é a ponte com o homem da terra e a divindade, o divino que é Deus. A ponte está reestabelecida. Então, você precisa caminhar sobre a ponte. Caminhar sobre a cruz e ter acesso a esse Deus. Se você não entende isso, irmão, se você não pratica isso, se você não mergulha nessa verdade, você pode ser um ateu e não está entendendo ainda. O ateísmo, ele nega a existência desse Deus relacionável, irmã. Desse Deus acessível, irmão. Quem dificulta o relacionamento entre Deus e o homem somos nós, o homem. Somos nós que dificultamos. Deus está lá. A ponte está estabelecida. Ninguém vai quebrar essa ponte. Vou provar para você que ninguém quebra essa ponte. Sabe como? Jesus entregando a alma na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto. Jesus suspirando pela última vez encarnado nesse corpo aqui, ó, de pó, de terra, de dor, de lamento. Esse corpo aqui que eu e você carrega. E quando Jesus entende que a alma está sendo retirada do corpo dele, ele olha para o céu e ele diz assim, ó, tetelestai, que significa está consumado. E quando Jesus declara está consumado, o diabo não tem mais poder de quebrar essa ponte de novo. Quem quebra essa ponte de novo sou eu e você, através de uma palavrinha que você escuta todo dia aqui. Pecado. O pecado é o martelo que quebra a ponte. Então, quem peca? É o diabo que peca? Não, sou eu. Então, Deus, pastor leu, voltando aqui, o pastor leu, mostrando na palavra, em Gênesis, o relacionamento de Deus com Abraão, esse Deus relacionável. E é isso que o ateísmo contesta, que ele prega o contrário, o ateu, que não é possível um Deus relacional. Um Deus invisível? Esse é o questionamento. Um Deus invisível? Você está dizendo que se relaciona com algo que você não vê. É isso que o diabo fala na boca do ateu. Porque é a doutrina do diabo. Quem quer tirar Deus de cena desde o começo foi o diabo. Vamos lá. Ainda aí, vamos terminar essa leitura, eu já entro no 2. De forma que se torna ineficaz a tentativa dos antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas, outras causas e não as de natureza meramente material, torna-se necessária para explicar o materialismo e o ateísmo. Então, o ateu e o materialismo já existe, que é desde que a humanidade existe. Desde que a humanidade existe quem é praticante da doutrina do ateísmo, ou seja, o ateu, ou o materialista, né? Desde o começo, de uma forma que os estudiosos chamados antropólogos e os estudiosos que estudam a sociedade, né, desde a era primitiva, que chamam a sociólogos, eles não conseguem mapear a origem. Quando começou o ateísmo? Quando começou o materialismo? Nem os estudiosos, professores, os mestres, doutor, não conseguem falar para nós quando que começou isso. Porque é desde que existe a humanidade. Por quê? É mais antigo que o diabo. Não é mais antigo. É tão antigo como o diabo, porque
tudo é fruto do diabo, irmã. Amém? Aí se um ateu vir conversar com você e falar assim para você, eu não acredito em Deus. Eu vou te dar um versículo, anota aí. Eu não acredito em Deus, eu sou materialista. Eu acredito só no que o meu braço me dá. Eu acredito só no que eu estudei. Eu acredito só na minha profissão, igual os médicos, medicina, né? A medicina tem lá aqueles doutor, PhD, não sei mais quanto, né? Eu acredito no que eu aprendi na faculdade, né? A faculdade me ensinou assim, esse seu Deus aí, quem já foi no médico, algum momento já ouviu assim, eles falando assim, esse seu Deus aí. Tipo, meu Deus não. Isso aí é loucura tua, fé tua. Não é assim que os doutores falam? Ilza. Esse seu Deus aí, eu vou te dar um versículo para você agora bater de frente com o ateu. Abre a tua Bíblia em Salmos 19:1. Se depois o pastor tiver alguma leitura, já pode entrar, pastor, que daí eu já vou entrar no outro tópico. Abra a tua Bíblia em Salmos 19. Olha aqui a Bíblia dizendo sobre Deus. 19:1. Quem achou, diga um a Bíblia. Os outros não acharam? Vou esperar, então. Achou? Diz assim, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Olha aí um versículo da existência de Deus. Eu não vejo Deus. O ateísta fala, você não vê, como você acredita? Aí você vai responder, Salmo 19, verso 1. O céu declara a glória dele. E o firmamento proclama a obra de suas mãos. Em outras palavras, vejo o nascer do sol, vejo o sol se pondo, vejo as nuvens firmes penduradas lá que não caem. Os céus declaram a glória de Deus. Quem poderia fazer isso? Porque o homem ensina, o ateu ensina, a faculdade vai ensinar para os nossos jovens. Jovens que hoje estão aqui, estudando primário, estudando segundo grau, mas amanhã estarão na faculdade. O que os professores vão ensinar para esses jovens? Que Deus não existe, porque lá na faculdade a maioria dos professores é ateu. Eles ensinam a doutrina do PT, do socialismo, do aborto, e por aí vai. Aí o jovem que não tem uma escola bíblica, que não vem numa escola bíblica, que não aprende isso aqui desde criança, o que eles vão fazer? Eles vão desviar. Irmão, isso aqui é um dado agora. A maioria dos jovens crente, filho de crente, mãe que usa coquinha na cabeça, quando o filho vai para a faculdade, o filho desvia. Porque a guerra lá dentro da faculdade é enorme, é travada a guerra lá. Lá eles servem, irmão, o ateísmo. Os professores não acreditam em Deus. Eu tenho uma jovem aqui no grupo de jovem, ela não está aqui hoje, senão eu falaria o nome dela. Eu ia até pedir para ela ficar em pé. É a regente de jovens. Ela me contou aqui uma situação aqui na escola onde ela estuda. Não precisa estar na faculdade não, tá? O professor tocando na fé dela, tirando sarro, dizendo que Deus não existe. Dizendo que Deus é coisa do passado, que hoje em dia ninguém mais acredita, que nós estamos no século 20. E a menina veio apavorada, perguntando o que ela respondia. Eu falei, você não vai responder nada. Você não tem que provar nada para o diabo. Fica firme na presença de Deus. Entra no ouvido e sai no outro. Mas e se essa jovem não tivesse o entendimento de falar com a pastora dela? Ou se essa jovem não tivesse dentro da igreja, e esse professor pregando sobre o aborto, pregando sobre o homossexualismo, pregando com tudo que esse PT vem para ensinar. Eu não estou falando de política, estou falando de ateísmo, de quem não acredita em Deus. O que esse jovem ia fazer da vida dela? Se o professor está ensinando é porque é verdade.
Não é assim que funciona? Porque o professor é o que na vida de um jovem? É um mestre. Está ali para ensinar. E aí? Então o ateísta, quando você der de cara com ele, o ateu, você vai ter esse salmo como base. Ai, mas Deus é coisa do passado, esse negócio de crente é coisa da avó. Ai, que coisa brega, né? Você acredita em algo que você não vê. E todas essas... Porque a lição tem um nome de sutileza. Vai na capa da tua revista aí, por gentileza. Olha o que está escrito aqui, ó. Os ataques contra a igreja de Cristo. Embaixo, sutileza. Sutileza significa delicadeza, mansidão que o diabo está atacando a igreja. Quem tem gato em casa aqui, irmão? Eu vou desenhar de uma forma bem simples. Quem tem gato aqui na casa? Como que o gato, quando quer pegar um rato, uma presa, ele anda? Ele faz barulho? Ele vai, ó, esticado, né, irmã Ilza? É assim que o diabo está fazendo para atacar a igreja. É assim que o diabo está fazendo para atacar as bases. Sutil, delicado, devagarinho, mansinho, falando miúdo. E você agora tem esse salmo. Ah, mas você vê Deus, por que você acredita em Deus? O professor vai falar para os jovens. Né? Por que você acredita em Deus? Você vê Deus? Aí o jovem vai responder, eu não vejo Deus. Mas lá em Salmo 19:1 está dizendo que o céu proclama a glória de Deus. E o firmamento declara a obra das suas mãos. Aí o professor ensina que o homem veio do macaco. É isso que teus filhos e os meus filhos vão aprender, se já não aprenderam, né? E não é para aprender não, deixa ele falar. Deixa o professor achar que ele sabe. Faz a prova, responde o que está perguntando lá, mas não é para acreditar nisso não. Porque o colégio ensina que o homem veio do macaco. Tá, se o homem veio do macaco, foi o macaco que fez o céu? Foi o macaco que desenhou o sol? Foi a mão do macaco que fez a lua? Você está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? E agora vocês têm o Salmo 19:1 para responder. Misericórdia. Trabalho, olha aí. Sim. 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 Olha aí. Sim. Olha aí. Olha aí. Trabalho de colégio, né? Sem nota. Olha aí. Mas esse é o propósito por trás, né? Doutrinar essa geração para acreditar naquilo que eles pregam, né? Sim. Olha aí. Fraco cai. E os jovens são fracos, sim ou não, irmão? Os jovens são fracos. Porque eles estão nessa fase mesmo de dúvidas, né? Eles estão nessa fase de... É uma rebeldia natural da idade, da carne, não é? E aí? Eles têm a cabeça fraca. Mas eu glorifico a Deus que tem jovem nessa igreja que vem na escola bíblica. Pastora. Pode falar, pastor. Abre a sua Bíblia, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, também no finalzinho da Bíblia. Capítulo de número 3. Eu tinha separado também. Aqui essa mensagem aqui, ela foca o sentido da resposta. Quando você é atacado por alguém. Né? Como a irmã foi atacada no colégio, como muitos de nós, né?
E esse dia também eu falei de Deus, eu não lembro para quem agora, não me recordo. E aí a pessoa falou: o senhor acredita? Amém, né? Tipo assim, ele dizendo que ele não acredita, né? Se o senhor acredita, amém, né? Então, e nós temos que estar amparados, mas olha o que diz o versículo de número 13, de primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e o 13, ó. Diz assim, ó: ora, quem é que vos fará mal, se fordes zeloso do bem, mas ainda que venhas padecer por causa da justiça? Bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Olha o 15: antes santificais Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós. Então a esperança que há em vós é Deus, Jesus, né? Hoje a nossa esperança é Jesus. Então nós sabemos que nós temos que estar preparado para as acusações de Satanás, ou para dizer: eu não acredito em Deus. E você ter os salmos, como a pastora fez menção, e isso aqui: eu estou preparado e santificado em Cristo, o nosso Senhor. Por isso que Ele existe. E muitas das vezes o nosso próprio testemunho é o que convence a pessoa que não conhece Deus. Você lembra como eu era? E olha como eu sou. Não é assim que nós tratamos muitos parceiros conhecidos da gente? Você lembra como eu era? E olha depois que Deus entrou na minha vida, como eu estou. Você lembra como meu casamento era? E depois que Deus entrou, como meu casamento está? Essa é a santificação. Você se santificou, Deus respondeu a sua santificação, e você tem uma resposta: a sua própria vida em Cristo Jesus. Amém? Amém, pastor. Tem uma palavrinha que o senhor falou que me chamou a atenção aí, bem no começo, onde o pastor leu. Procura aí, irmãos, também, para os irmãos riscar. Ora, quem é que... Não, acho que é no 15, se eu não me engano, o senhor falou. Antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Então, estai sempre preparado. Sim, é isso mesmo que eu quero. Estai sempre preparado para responder com mansidão. Aí. Estai sempre preparado para responder. Vocês prestaram atenção nisso? Respondeu quem? Quem duvidar da tua fé. Então o crente tem que estar preparado. Risca aí, irmãos. Risca aí, sem pressa. Estai sempre preparado para responder. Vamos trazer aqui um rapidinho que eu gosto de trazer para o nosso dia a dia. Se o testemunho de Jeová, que é uma seita, for no teu portão, você tem que estar preparado para responder com mansidão, mas na paz. É isso também que está querendo dizer aí, pastor. Estar sempre preparado para responder o professor. Se os jovens lêem Bíblia, a hora que o professor vir falar de que o homem veio do macaco, que Deus não existe, que o planeta nasceu da teoria do Big Bang, Big Bang, é assim que fala, Big Bang? Que é a explosão, né? É isso que os jovens estão aprendendo aqui, no colégio. Que houve lá uma explosão de um átomo, explodiu, nasceu a Terra. Os jovens têm que ter entendimento. Para chamar um colega no recreio e falar aquilo que o professor falou é mentira. Por que é mentira? Abre a Bíblia em Gênesis. Os jovens, né? Por isso que é bom, é todo bonitinho com Bíblia na mão, porque quem que o diabo está atacando se não é a juventude e as crianças? Fala a verdade. Gênesis capítulo 1. Olha o que está escrito aqui. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Que lindo, irmão. Tá entendendo? Ah, é a teoria do Big Bang. Aprenda, irmão, aprenda. Faz a prova, tira 10. Crente tem que tirar nota boa. Mas não leva isso para você. Não vem falar que a Deus não existe porque o professor... Não. O professor está ensinando o que ele acredita. E por causa da sociedade, você tem que fazer aquela aula lá. Senão não tem diploma. Eu estou fazendo a faculdade online de teologia. O semestre passado que passou, eu fui péssima. Péssima. Fiquei de recuperação 3 disciplinas. E uma das coisas que mais me deixava, que eu não suportava ouvir as aulas, é o ateísmo. Como que eles querem ensinar a teologia para um crente em Cristo e vir ensinar que Deus não existe, mas querer falar que Deus não existe ensinando teologia? Aí eu não tinha paciência para ouvir aquilo e deixava a aula rodar, na hora de fazer a prova eu não sabia. Porque eu não assistia a aula. Por quê, irmão? Aprende, se não tiver sabedoria. Sim, se não tiver firme aqui, ó. Exatamente, exatamente. Porque dentro desse ensino, o ateísmo está lá. Porque o professor é ateu. E ele tem que te ensinar uma coisa que ele não acredita. Aí, entre linhas, ele coloca o que ele acredita. Você está entendendo? Quando um crente vai trabalhar, vai ser professor, e lá na escola do professor, uma professora crente, ele não aproveita que é professora para evangelizar os alunos? Aí entre uma aula ou outra, uma lição ou outra, ele está evangelizando para Jesus, sim ou não? O ateu trabalha da mesma forma. Então é um professor lá online, né? Está ensinando uma aula de uma faculdade de teologia. Mas, entre uma linha ou outra, ele está dizendo que Deus não existe, não. Então, quem tem que ter o pensamento firmado? Quem está lá, é o crente. Lembra de Daniel? Quem lembra de Daniel? Do livro de Daniel. Daniel era copeiro do rei, né? Estava lá na Babilônia. Se eu não me engano, me perdoe, eu não tenho certeza, mas acredito que Daniel serviu de 2 a 3 reis diferentes. 2 ou 3 reis diferentes. Trocou o governo e Daniel lá servindo. Mas a Bíblia diz que ele não se contaminou com o manjar do rei. Ele estava lá, mas não se contaminou. Está entendendo? E Daniel era jovem. Então, quem tem que estar firmado na palavra somos nós. Aí não importa o que o outro está ensinando. Deixa falar. Tira 10, né? Tira uma nota boa. Então, o homem veio do macaco. Amém. Estuda a matéria, faz a prova. Mas aqui na minha Bíblia, está dizendo que no princípio, criou Deus. Quem criou Deus? Quando ele chega para Moisés, e Moisés fala assim, eu vou lá no faraó, eu vou libertar o povo, mas eu vou falar que quem me mandou aqui? Quando o faraó perguntar para mim, quem te mandou aqui, Moisés? O que eu vou responder para ele? Aí Deus falou para ele assim, diga que eu sou. Eu sou. O começo. O meio. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, se eu não me engano, que Jesus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Pode falar, irmão. Sim. Sim.
Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, né, irmão? Porque o materialismo é essa sutileza do material, né? Então, Deus dá 1 milhão. Deus dá 1 milhão, mas se tiver um propósito ali, né? Senão é o materialismo. Sim. 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 Eu acredito que Deus abençoa, mas Deus abençoa quando existe um propósito, né? E se Deus precisava dar um sinal tão grande na vida desse homem, é porque Deus tem um propósito muito grande com ele, né? Então, eu acredito sim, mas nós não devemos tentar Deus, somente quando envolve dinheiro. Sabe, irmão? Nós temos que ter uma fé mais madura que isso. A nossa fé, conforme eu disse, tem que estar em Cristo. Entende? Porque uma pessoa que acredita em Deus porque Deus deu 1 milhão para ele, e o dia que Deus não der? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Pode falar, irmão. Sim. Uhum. 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 Meu Deus. Uhum. Exatamente. Olha aí. Sim, eu creio nisso. Eu creio nisso. É um propósito que existia, né? Eu creio. Sim. Sim. Olha aí. Estudiosos, né? Sim. Sim. É o ateísmo e o materialismo, né? Sim. Mas eles não conseguem, eles são cegos. Lembra do começo da aula? O príncipe deste mundo, que é o demônio, ele cega. Sim. Sim. Não acredito. Olha aí. É isso. Porque eles não acreditam em religião, eles acreditam só no que eles veem, no que eles têm. Então tá. Antes da gente entrar aqui na raiz disso, né, do materialismo e do ateísmo, só quero fechar aqui. Eu não duvido que um Deus tão poderoso dê coisas grandes para pessoas. Como o irmão falou, eu não duvido. Até porque o senhor está dizendo que Deus deu, né? Só que eu me preocupo muito quando alguém se apega numa fé tão superficial. Eu acredito porque Deus me deu. Tá, mas o dia que Deus não te dá, sua fé vai estar onde? Você está entendendo? Então é aqui que eu quero que a igreja seja madura, que a igreja entenda. Deus dá. Hoje, eu estava meditando na minha infância. Hoje eu vivi um particular com Deus. Vocês vão entender. A irmã, né, que o irmão foi acidentado, a irmã vai lá em casa passar roupa para mim. Estava frio hoje cedo, sim ou não? Aí ela chegou, escutei o portão abrindo, era 6:30 da manhã. Ela e o menininho dela. E aí eu fui contar um testemunho para meus filhos. Né, falei, olha, o menininho, falei o nome do menino, né? Não vou falar aqui que os irmãos sabem quem é. Está na live, as pessoas entendem errado, né? Eu falei assim, o menininho, ele ali almoçando conosco, já tinha acontecido o acidente, a mãe já estava no hospital, ela voltou, deixou o menino em casa, né? O menino ficou comigo até agora, a hora que o pai chegou do serviço, né? Aí eu falei assim para os meus filhos, e o meu esposo na mesa almoçando, eu falei assim, esse menininho chegou com a mãe aqui naquele vento, naquela chuva, 6:30 da manhã. Tá entendendo? E ficou lá fora, porque não tem onde passar roupa dentro de casa. Não tem tomado ferro, tem aqueles 3 assim. E o único lugar que enfia aqueles 3 do ferro é lá fora, na varanda aberta. Você está entendendo? E o menininho é crente, irmão. Crente lá, né? Feliz de estar ali na casa da pastora, glorificando a Deus, falando de Jesus, sentadinho ali na mesa. Sabe? Crente. Agora, se a gente ensina nossas crianças
um Deus, um Jesus que só abençoa porque tem. Não é preocupante essa nova geração que vai achar que é abençoado só porque tem? Está entendendo? E o dia que não tiver, aonde que vai estar a fé dessas crianças? Vocês estão entendendo? Então, nós temos que ensinar o nosso jovem, nossas crianças, e nós temos que entender também que a obra da cruz do Calvário, ela liberou bênção financeira. Tem muitos aqui de vocês que vivem isso. Tem o irmão Orlando, né? Que vamos dizer assim, chegou de bicicleta, bem dizer, hoje tem 2 carros, né, irmão? Tem aqui o irmão Robson, que ficou anos desempregado, hoje tem a firma dele, né? Tem aqui a irmã Patrícia, que está abrindo a lojinha, que Deus abençoe o esposo para abençoar ela. O irmão Marcos ali, que Deus prometeu que ele ia ser patrão, hoje, se eu não me engano, ele tem a equipe dele, né? O nosso pastor é um exemplo, o irmão Romualdo, né? Que saiu aí a bênção dele, que em breve os irmãos vão saber, né, irmão? Testemunho. Tem tantos outros testemunhos, assim, de bênção financeira. Outros que eu não sei, que os irmãos não contou, né? Mas aqui é o que a gente mais sabe. O irmão Jean, que abriu Deus prometeu para ele a chave, ele está lá sócio, né? Deus já entregou pronto, hein, irmão? Só entrar para dentro. Então, Deus faz, irmã. Lá na cruz do Calvário, Deus liberou essa bênção? Liberou. Toma posse, se esforça e honra a Deus. Só que eu não posso basear a minha fé só na bênção. Está entendendo? Nós temos que ser maduro, porque o dia da prova vem. O dia da luta vem. E aí? Entendeu? Eu ia falar algum exemplo eu ia dar com o menininho da irmã, e eu acabei falando e esqueci. Não era para falar. Aí eu acabei entrando aqui nesse assunto, em outro assunto, mas eu ia falar outra coisa e acabei me perdendo aqui. Enfim, nós temos que ensinar os nossos jovens, nossos filhos, essa geração pequenininha, netos, né, a amar Jesus sobre todas as coisas, como é o mandamento. Né? No dia da chuva eu amo Jesus, no dia do sol eu amo Jesus, no dia da carne eu amo Jesus, no dia do arroz puro eu amo Jesus. Essa é a fé. Então eu acredito, irmão Romualdo, que Deus deu 1 milhão para o seu amigo. Eu acredito. Só que a minha fé não pode estar baseada nisso, porque é preocupante. Uma fé baseada em coisas, porque a sutileza do materialismo o materialismo. Eu acho que tem pessoas que se sentem amadas por Deus quando Deus dá. É mentira do diabo. Eu sou amada porque Jesus disse que eu sou amada. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele me amou. Ele morreu lá por amor. Então eu não preciso de coisas para entender que eu sou amada. Entende? Lembrei agora. O que eu ia falar? Eu contando para os meus filhos que a criança chegou, estava chovendo, estava frio, ficou sentadinho lá fora com a mamãe dele, quietinha, a mamãe trabalhando. E eu pude lembrar da minha infância, era aqui que eu ia falar. Eu lembrei da minha infância, irmão Marcos. Uma infância muito, muito sofrida, irmão. Passei muito frio. Esses dias eu fui falar para o pastor que eu passei frio, ele falou, mas de novo, porque às vezes eu até conto demais, porque é verdade. Eu passei muito frio, sabe? E era rebelde, saía por aí, pegava frio nas pernas. Hoje em dia, irmão, nem chegou a idade, eu tenho 37 anos, eu já tenho um frio, meus pés gelados, consequência também de rebeldia. Mas aonde que eu estou querendo dizer para os irmãos? O que eu falava lá na minha infância de pobreza, de dor, de falta de coisas, hoje em dia eu tenho. E é isso aqui que eu ia falar, e agora voltou na minha cabeça. Hoje, eu cuidando daquela criança, eu falei assim, Senhor, eu fui mais sofrida que ele. E hoje eu estou dentro da minha casa, quentinha, o Senhor me deu, me proporcionou, onde que eu queria chegar, que Deus dá. Né? Se a gente orar e acreditar, né, e for fiel, Deus dá. Falei assim, hoje a irmã vai lá, passa roupa para mim. E quando eu era criança, eu falava para minha mãe, quando eu crescer, eu vou ter... falava outra palavra, que não tinha sabedoria, né? A gente não falava uma irmã, nem era crente. Então, eu usava a palavra que eu conhecia, né? Então, eu falava assim, eu vou ter a empregada, eu falava assim, né? Porque não tinha sabedoria, né, irmã?
É o nome que usava, até porque a minha mãe era, né? Então, eu recebi esse nome das patroas, né? Eu falava, quando eu crescer eu vou ter. E ela falava, acorda, você que não trabalha. Não. Porque ela achava impossível aquilo para a minha vida. Então, hoje, Deus trabalhando ali comigo, eu quero que vocês entendam isso aqui, que Deus honra sim, entende? Deus honra, Deus dá, né? Só que a nossa fé não pode estar baseada nisso. Aí hoje eu lá em casa, olhando aquela criança ali com a mãe no hospital, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, olha aqui o que o Senhor vai fazer na vida desse menino. Deus foi me mostrando coisas ali, né? Eu falei, eu creio que esse menino vai ser honrado, vai ser grande na terra, porque eu consegui, ele também vai conseguir. Né? Mas a minha fé, a nossa fé não pode estar simplesmente baseado no que Deus dá. Porque o dia que Ele não dá, Ele é Deus também. Vocês conseguiram entender aqui? Vamos voltar na raiz da lição. Raiz do materialismo, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Só vou ler isso aqui, irmão, porque a gente já falou bastante. Então, vou ler rapidão e vou entrar no 3, tá? Só presta atenção. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda, do pecado. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, 18 até o 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Lá em Salmo a gente leu que o céu, né, declara. Isso deveria conduzir os homens a buscarem, a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornam tolos. Está em Romanos 1, 2. Eles são tão sábios que eles deixam de acreditar em Jesus, em Cristo, em Deus, se torna tolo. É uma sabedoria da carne, do livro, da letra, do diploma. Não é uma sabedoria do céu. O salmista destacou: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Isso está em Salmo 53, 1. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Vamos ler só isso aqui, pastor? É Marcos, né? Vamos ler rapidinho isso aqui, em nome de Jesus. Abra a Bíblia, irmãos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7. O pastor vai falar o versículo que ele vai ler. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, 21, 23. Diz assim: pois do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, o desejo incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha aí. Amém, irmãos? Anota aí também, da onde que vem. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando do órgão que o médico abre aqui o peito e costura. Tem um órgão aqui dentro que chama coração, sim ou não? Ele tem esse formato aqui, eu já falei várias vezes isso. Ele fecha teu punho, faz assim, olha para ele agora. Seu coração tem esse formato e esse tamanho, provavelmente. Não é desse coração que a Bíblia está falando. Porque esse coração aqui que bombeia sangue, ele é um músculo e não tem sentimento nele. Ele é um músculo que bombeia só. Tá bom? Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da alma. Está se referindo à alma, que é onde as emoções ficam gravadas. Nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó. O espírito vai direto ao Pai, que é criador, é o fôlego de vida. É aquilo que Deus fez assim, ó. E Adão abriu o olho.
Ninguém toca aqui. A alma que precisa se converter, porque é aqui que estão as emoções. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Sim. Sim. Exatamente. Sim. 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 Exatamente. Sim. Sim, acontece. É verdade, é isso mesmo. Então vamos lá. Cegueira espiritual, 2. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado, cego pelo diabo, não consegue enxergar Deus, mas que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século, o diabo. 3. Pressupostos da doutrina materialista e ateísta. A negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro têm pressupostos de suas crenças e convicções, a ideia de que Deus não existe. No caso, ambos dizem se firmarem provas entre aspas, científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, ou seja, não dá para ver Deus, não dá para mostrar Deus, né? Mas porque eles se recusam a reconhecer as evidências apresentadas. Então, eles se recusam a acreditar na palavra, se recusam a ouvir os milagres, o testemunho, olhar para a vida de alguém e ver Jesus ali. Então, eles são muito materialistas, não tem outra palavra, né? Ateus mesmo, não acreditam. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Romanos 1,19. Em outras palavras, o ateu depende de não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Isso está em Atos 17 e 27. Nós já falamos sobre isso quando eu falei sobre Deus ser um ser relacional. 2. Negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Vamos abrir, pastor, esse versículo, por gentileza? Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto,
Para eles, o ser humano não possui uma alma imortal. E por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27. Livro de Gênesis, princípio, diz assim, no versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém. Então aí está o versículo que prova que nós somos sim a imagem e semelhança de Deus, que o materialista e o ateu nega. Ele diz que nós não somos a imagem, porque como que eles acreditam que nós, os seres humanos, somos um simples produto da cadeia evolutiva, ou seja, veio o macaco, depois veio a próxima evolução, depois foi erguendo a corcunda, não é? Quando você vê, quem já viu aqueles desenhos que é o macaco, né? Bem assim, da época primitiva, aí o macaco vai evoluindo, aí tem aquela sequência de foto, quem já viu? Né? Então, eles acreditam que é aquilo ali. E a Bíblia diz que não, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e seres inteligentes. Nós somos inteligentes. Não importa que a tua mãe lançou na tua vida, não importa se a professora te chamou de burro, de burra, não importa que lá na infância você ouviu palavras que acabaram com a tua autoestima, né? O menino, esse menino retardado, esse menino burro, você não serve para nada. Tem crianças que desde a infância é imprestável. Daí para pior, né? Que uma tia fala, maridos, né, que lança a palavra na vida da mulher, você não é capaz, você não pode. Né? Quantas mulheres já ouviram isso? Né? Você é uma incapaz, você não pode fazer isso, você não dá conta de fazer isso. Né? Quantas mulheres são feridas por palavras assim? Não é verdade? E muitas das vezes a pessoa que lança essa palavra, vou abrir um parênteses para comentar isso, é que ele já sabe da sua capacidade. A pessoa já sabe que você é capaz. Né? Aí o diabo usa a boca do soberbo, porque o dia que você falar para alguém que a pessoa não é capaz de fazer algo, você está se achando melhor que ela. Uma mãe não tem direito de olhar para um filho e chamar o filho de imprestável. Esse é um moleque imprestável, não serve para nada, não sabe nem fazer direito, daí para pior. A Bíblia está dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então não importa a palavra, nem quem lançou na tua vida uma palavra, não quero saber. O importante é que você tem que ter convicção que você é imagem e semelhança de Deus. Então, peraí, se eu sou imagem e semelhança de Deus, o pastor acabou de ler, está em Gênesis, você riscou, que a Bíblia está dizendo que Deus mandou o homem governar sobre as coisas. Quem tem o governo na mão? A imagem e a semelhança. Então, você tem ferramentas para governar. Você tem ferramentas, está dentro de você o sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito está dentro de você, então você pode fazer. Você pode ter sabedoria, busque essa sabedoria. Busque isso. Não deixe o diabo falar que você não pode, que você não consegue. Porque muitas das vezes, irmão, a pessoa já é preguiçosa, já não quer se esforçar, já acha que do jeito que tá bom. Aí vem um diabo na tua vida, um instrumento do capeta, e fala para você que você não pode. Aí você fala, mas é verdade. Você já está acomodado, já está na zona de conforto. Aí o instrumento do diabo fala, você já, quer saber? Esse negócio aqui não é para mim não, dá muito trabalho mesmo. Isso aqui está muito longe da minha realidade. Mas você se conforma. O conformismo não é de Deus. Não se conforme com a casa que você tem, não se conforme com a oração que você faz, não se conforme com o livro que você leu.
não se conforme com a nota que você tirou, não se conforme da onde você trabalha, você sempre tem que buscar algo mais. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, não é que eu sou um semideus. Não distorça o que eu estou falando. Ninguém aqui é semideus. Nós somos pecador, vaso de barro. Mas a Bíblia garante que eu sou imagem e semelhança de Deus, então o Espírito da sabedoria está comigo. E se Deus disse que eu posso, eu posso. Amém? Eu fui escrava na mão do diabo dos meus 17 anos até os meus 23 anos. Eu fiquei todo esse tempo sem ler um livro, sem pegar uma caneta Bic na mão. O diabo dizia para mim que já tinha acabado, que já não tinha mais jeito. E aonde que Deus me coloca? Deus pega uma analfabeta e coloca o ministério de ensino na vida dela. E aí? E se eu tivesse acreditado em toda palavra ao contrário sobre a minha vida? Você não pode, não é assim que faz. Não é assim que fala. Você não pode fazer desse jeito, você não pode falar desse jeito. Se eu tivesse ouvido, você é uma incapaz. Se eu tivesse ouvido, não, eu ouvi. Eu ouvi e ouço até hoje. Não é assim que fala, não é assim que faz. Mas se eu tivesse acreditado, vocês não teriam um ensino profundo como vocês têm a oportunidade de ter. Nunca acredite em uma palavra que não seja a que a Bíblia garante que você é. A Bíblia diz que você é, sim, a imagem e semelhança de Deus. Então isso significa que eu tenho algo diferente. Eu sou a imagem e semelhança dele. E não importa quem fale ao contrário na tua vida. Não receba essa palavra. Não receba essa palavra. Porque você pode. Se esforça. Ore, acredite, busque, leia. Saia do casulo. Quem disse que esses jovens aqui não pode ter um médico sentado aqui? Quem disse que esses médicos, essas crianças aqui não pode ser um pregador igual a gente vê na televisão, no YouTube? Quem falou que não? Quem falou que nessa igreja aqui Deus não pode levantar alguém de sucesso, um empresário de sucesso? Por que não? Nós temos que, irmão, que sair da zona de conforto. Temos que parar de acreditar no que o diabo fala sobre nós. Não é o que o profeta fala de mim. Presta atenção. Não é que a profetisa sonhou comigo. Não é o que o pregador entregou para mim. É o que a Bíblia diz ao meu respeito. Imutável. Imutável. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No dia da prova, no dia do muito, no dia do pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para de se conformar do jeito que você está vivendo. Para de se conformar. De achar que você nunca mais vai ser feliz. De achar que a tua casa é desse jeito mesmo. A gente olha para a nossa casa, para o nosso relacionamento, para a nossa família, olha para o marido olha para a esposa e diz que é assim mesmo. Você está acomodado. Não é assim mesmo. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois que estava pronto, a imagem e semelhança os criou. Aí Deus olha e fala, vai e governa. Põe nome nas coisas. Você tem um sonho? Dá um nome para esse sonho. Traga existência esse sonho. Pastor, eu sou apenas um menino, mas eu sonho em ser um dentista, eu sonho em ser um pastor. Põe nome no teu sonho. E mesmo que se eu que estou ensinando chegar para você e disser, você não pode, você repreende.
Quem dá a última palavra na nossa vida é Deus, não é o homem da terra. Você consegue compreender isso? Você não nasceu para se conformar. A minha mãe era assim. O casamento da minha avó era assim. O casamento da minha mãe era assim. O meu está desse jeito, mas é normal. Eu vi isso na infância, eu vi isso na adolescência, eu estou vendo isso aqui agora. Não, não é normal. É normal se você aceitar o que o diabo está fazendo. Nós devemos, não, irmão, você tem que entender que a plenitude de Deus está liberada sobre a tua vida. A plenitude de Deus. Vamos lá. Vou ler aqui o 4. Respondendo ao materialismo e o ateísmo. Ô, irmão, eu tenho que falar isso aqui que meu coração está queimando aqui. Eu sei que tem direção essa palavra. Quando eu casei com meu esposo, está aqui o pastor Jefferson. Era uma mulher sem era nem beira, irmão, bêbada. Eu bebia mais que ele. Ele ficava bêbado e ia dormir. Eu ficava lá na beira da piscina bebendo dia e noite. Amanhecia. Alguém precisa entender aqui, irmão, o que Deus está falando aqui. Você acredita que alguém disse para você que você não pode. Você acredita que você não pode. Eu estou falando que Deus me tirou de uma situação de não saber nem ler direito, irmão. Eu lembro um dia, a primeira vez, quando meu esposo comprou a primeira lojinha lá em Dourados, comprou de uma prima minha. E eu precisei ir para São Paulo, e ele foi comigo, tinha um EcoSport dourado. Lembra disso? Nós morávamos em frente de da praça central ali de Carapó, aquela praça principal de Carapó. E nós saímos 6 horas da manhã com o plano de chegar às 6 horas da tarde em São Paulo. Era de carro, era mais rápida a viagem. E o meu coração fervia para orar, eu queria orar para mim pegar a estrada. Preste atenção. Só que eu não sabia orar e eu tinha vergonha de orar. E eu me achava indigna de orar. E a hora que ele se sentou no volante, não tinha filho, nem plano de ter filho, era recém-casado. Aí eu falei para o pastor na época, eu falei, Jefferson, ora para nós. E ele já tinha conhecimento de Cristo, estava desviado, mas tinha conhecimento de Jesus. E ele orou uma oração simples, rápida. Aquilo eu sentia na minha carne, que se eu abrisse a boca, eu ia orar. Irmão, eu sabia que quando eu orasse, eu sentia, eu não sei explicar, mas meu coração fervia para orar, mas o diabo falava o que para mim? Você não pode. E agora quem está aqui nessa igreja aqui, e é para a glória de Deus, eu estou falando isso para a glória de Deus, porque o diabo tentou calar minha voz uma vez, dizendo que eu não podia orar. Agora quem acompanha aqui as orações, de círculo de oração, tem dia que a gente está cansado mesmo, irmão, mas quando Deus resolve descer aqui, as irmãs saem com o nariz desse tamanho, parecendo um tomate. Tem irmã que nem ora, ela só recebe a oração. E é a mesma boca que o diabo falou lá atrás que não podia orar. É isso que eu estou te ensinando. Para de acreditar no que alguém fala a seu respeito. Você errou? Amém. Pede perdão e segue o barco. Mas não acredite no que alguém diz a seu respeito. Só se a Bíblia disser. Quem tem a tua identidade é a Bíblia. Não é a opinião de ninguém, não. Você consegue entender isso? Vamos voltar aqui, em nome de Jesus. Firmados à verdade bíblica. Já vou encerrar, irmão. Só vou ler isso aqui. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como os neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou às páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3.
E pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fazendo uso correto da razão, o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, entre aspas, na verdade é um cientificismo. Ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. A Bíblia vai chamar isso de fé racional. Nós devemos ter uma fé racional. Eu vou simplificar aqui para terminar a aula. Está frio hoje, consegui bater minha meta, agora são 9 horas. Quero dizer para os irmãos, uma fé racional é uma fé equilibrada. O que é uma fé equilibrada dentro do contexto dessa igreja? Eu não endemônio tudo e eu não anulo o diabo em tudo. É uma fé equilibrada. Eu sei que coisas são acontecidas por causa do meu caráter, mas eu sei também que através do meu caráter o diabo entra. É uma fé racional. Nós não podemos ser muito fanáticos, mas não podemos também deixar de acreditar. É o que foi pregado aqui sábado, se você for lembrar da pregação. Eu posso estudar a letra, mas eu não posso perder a unção do Espírito Santo. Então eu não vou sair por aí vendo diabo em tudo, mas eu também não posso desacreditar do poder do diabo. Vocês estão entendendo? Uma fé racional. Uma fé que eu entendo que Deus já me deu ferramentas para me vencer a guerra que eu estou vivendo. Uma fé que eu entendo que se eu não levantar cedo e não ir trabalhar, no contexto, né, irmão, de quem trabalha, porque eu não trabalho. Quando precisou, eu trabalhei. E eu tenho uma igreja de testemunha. Vocês não têm um A para falar que a pastora de vocês é uma toa. Hoje eu posso falar, hoje está frio, eu durmo até 9 horas, fico na cama, o pastor sai, eu volto na coberta, eu fico ali. Mas no dia que ele precisou de uma mulher lá, colocando dinheiro dentro de casa, ele teve essa mulher. Vocês entendem? Então uma fé racional é eu entender que na hora que eu tenho que levantar para trabalhar, se eu não levantar, não vai chover do céu. Isso é uma fé racional. Né? Tem muitas pessoas, irmãos, que acham que vem para Deus, Deus vai fazer uma obra na vida dela, ela deita e dorme. Deitou e dormiu. Aí quer que irmão, uma vez, já vou encerrar. Eu conheci uma missionária lá em Carapó. Casada, pregava, de igreja em igreja. Eu entrei aqui sexta-feira, tinha umas irmãs sentadas. Quem era? Eu falei assim, eu tenho tanto orgulho de vocês. São tudo mulher trabalhadeira. Quem estava aqui? A irmã Estela. Quem mais estava? Você estava? Sônia, Geni. Eu entrei, a missionária Ana Lúcia. Eu falei, a irmã Ana Lúcia tinha acabado de chegar de um serviço. Né? Eu falei, abençoada, você veio de serviço para cá? Vim, pastora. Eu falei, eu tenho tanto orgulho de vocês. Tudo mulher trabalhadeira. Mas olha o que eu... Para encerrar essa aula de uma fé racional. Eu conheci uma missionária lá em Carapó e ela pregava de igreja em igreja. Pregava de igreja. Estou vivendo para Deus. Deus está me usando, Deus está me usando. A mulher vivia com a luz cortada. A luz vivia cortada, ela vivia lá na porta da loja. E ela queria que eu desse roupa para a filha. Porque a nenenzinha dela, durante o processo de gravidez dela, eu alimentei ela com fruta. Eu tinha conta no Verdurão.
Eu pegava lá legumes, batata, levava para ela frango caipira, tudo que tinha no verdurão eu comprava para mim, comprava um pouquinho para ela. Ela vivia assim numa prova, irmão, numa prova. Um dia eu questionei. Eu perguntava, mas como essa mulher serve a Deus? Prega em igreja, viaja, a luz cortada, mas o que está acontecendo? Aí Deus me disse isso. Uma fé racional. Deus falou que vai usar. Perdão. Deus falou que vai usar, deita na cama e fica lá esperando. Deus falou que nós vamos viver pelo suor do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. Está escrito em Gênesis. É em Gênesis, está escrito. Consequência do pecado. Irmão, o homem já trabalhava antes do pecado, porque Deus mandou Adão ir lá e colocar nome nas coisas. Já é um trabalho, sim ou não? Entendeu? Então, essa fé racional, eu não posso... eu tenho que entender que eu estou na terra. Enquanto eu estou na terra, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que honrar as contas. Que mais? As mulheres, né? Tá na terra. Tem até uma pregação da Camila Barros que fala isso, né? Tá na terra, rapa o sovaco, rapa a perna. Como que é? Já viu essa pregação da Camila Barros? Você tá na terra, passa um desodorante. Já viram essa pregação? Eu estou na terra. É uma fé racional. Ninguém aqui é anjo. Tem anjo aqui no meio? Estou na terra, irmão. E quem está na terra tem que fazer as coisas da terra. Vocês conseguem entender isso? Ah, eu sou crente. Os meninos, né, que estão ali. Com os olhinhos todos brilhando, a aula inteira. Que maravilha isso. Isso dá ânimo, né, irmãos, para nós voltar aqui. É uma geração nova. Os meninos, Deus prometeu que eu vou ser um grande homem de Deus, então não preciso estudar mais. Deus prometeu que o meu pai vai ter uma frota de caminhão, então eu vou esperar a promessa, eu vou ficar só aqui, ó. Não. Está na terra. Quem está na terra estuda. Quem está na terra obedece. Não é? Quem está na terra tem que fazer as coisas da terra. Simples assim. Sim ou não? Acabou a nossa aula hoje. Então, irmãos, te dei muita base para você não cair nesse laço de ateísmo, nem materialismo. Só vou ler a conclusão, fique de pé já. Pode fechar aí, eu vou ler a conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos com sutilezas do engano, que procuram espreitar a igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras onde elas procedem. E, portanto, estamos em boa situação para combatê-la. Isso aqui é o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne, sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, eu não luto contra pessoas, eu luto contra o diabo. Então, quando a gente entende a nossa luta, fica mais fácil de lutar. Você consegue entender isso? Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus é fiel. É para Jesus, glória a Deus.